terceiro ano A e do terceiro ano B. Hoje vocês farão aula comigo, com a professora Heloísa. Sejam muito bem-vindos e vamos lá. Nós veremos nessa aula a explicação da lição de casa da terça-feira de matemática e também, em seguida, o gabarito da lição, certo? Então, vamos ver. Essa lição, ela está disponível no bloco de anotações, nos cadernos de matemática de vocês, tá? Vocês têm que imprimir ou então vocês têm que pegar uma folha de papel universitária ou de um caderno para fazer os cálculos, certo? Quem conseguir imprimir, melhor ainda. Então, vamos lá. No exercício 1, temos aqui uma receita de brownie. Então, vemos os ingredientes: 4 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de farinha de trigo, margarina, 3 xícaras de chocolate em pó e 2 colheres de chá de baunilha. Para o aniversário de sua mãe, Aline vai fazer o triplo dessa receita. Complete a tabela com a quantidade de cada ingrediente que ela irá usar. Vejam, temos aqui uma informação importante, ela vai precisar usar o triplo. O triplo, ele representa sempre 3 vezes uma quantidade. A gente já aprendeu que o dobro 2 vezes e o triplo 3 vezes. Então, se eu tenho 4 ovos e vou usar o triplo dessa quantidade, eu tenho que calcular 4 vezes 3, ou 3 vezes o 4. Ou 4 mais 4 mais 4, certo? A gente repete a mesma quantidade 3 vezes, isso é o triplo. Então, vocês vão completar aqui a receita, só que agora calculando o triplo de cada quantidade. Então, o triplo de 4 ovos, o triplo de 1 e assim por diante, certo? Exercício 2. Carolina fez docinhos para sua festa de aniversário. A. Quantos brigadeiros Carolina fez? Resolva usando uma multiplicação. Então, temos aqui os brigadeiros. Nós aprendemos na aula que podemos multiplicar na organização retangular. Como nós fazemos isso? Ou nós vamos repetir as quantidades em linhas ou em colunas. No caso aqui, se pensarmos em linhas, nós temos que saber quantos brigadeiros tem em cada linha. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brigadeiros em cada linha. E quantas linhas tem no total? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 8 vezes 5 ou 5 vezes 8. Se eu for contar em colunas, é a mesma coisa. Quantos brigadeiros há em cada coluna? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes se repete esse 5? Quantas colunas temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, temos 5 vezes 8 ou 8 vezes 5. Façam o cálculo aqui deitado, né? E não esqueçam de escrever a resposta. B. Quantos bolinhos ela fez? Aqui estão os bolinhos. Vocês vão resolver novamente com uma multiplicação e vão usar o mesmo raciocínio da letra A. Ou vocês vão resolver por linhas ou por colunas, certo? Façam a multiplicação e não esqueçam a resposta. C. Quantos doces são no total? Brigadeiros e bolinhos são doces. Quantos doces a Carolina fez no total? Então, eu preciso saber o resultado da letra A mais o resultado da letra B. Então, vocês fazem o cálculo aqui em pé, armado, e fazem a resposta. D. Qual a diferença entre brigadeiros e bolinhos? Vocês sabem, vocês descobriram que tem mais brigadeiros do que bolinhos. Também só de olhar aqui a gente sabe que tem mais brigadeiros. Mas quantos brigadeiros tem a mais? Para fazer esse tipo de cálculo, nós falamos que é um cálculo de diferença e usamos uma conta de menos. Então, vocês têm que calcular brigadeiros menos bolinhos. Faz o cálculo armado, em pé, e escreve a resposta.
3. Observe a imagem de uma sala de aula. Então, temos aqui uma imagem de uma sala de aula, uma vista aérea, né, do alto. Represente com uma multiplicação quantas carteiras de alunos há no total nessa sala de aula. Então, novamente, temos uma organização retangular e vocês, para resolverem, vocês devem contar as carteiras por linhas ou por colunas. Então, se eu for usar em linhas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carteiras em cada linha. Quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 6 vezes 5, certo? Ou, se eu for fazer por colunas, mesma coisa. Eu conto quantas carteiras em cada coluna e quantas colunas são, certo? Com isso, nós finalizamos a primeira parte. Então, agora vocês devem parar o vídeo, fazer a atividade e voltar para a correção. Certo, crianças? Agora vamos à correção para quem já fez. Então, no exercício 1, nós temos a seguinte solução. São 12 ovos, 3 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha, 6 colheres de margarina, 6 colheres de margarina, 9 xícaras de chocolate em pó e 6 colheres de baunilha. Quem fez como a professora acertou. Na 2 dos brigadeiros, acertou quem fez 8 vezes 5 igual a 40 ou 5 vezes 8 igual a 40. As duas formas estão corretas. Se você chegou no 40, você acertou. Resposta: Carolina fez 40 brigadeiros. O B, 7 vezes 3 igual a 21 ou 3 vezes 7 igual a 21. Ela fez 21 bolinhos. Quantos doces são no total? 40 brigadeiros mais 21 bolinhos igual a 61 doces. São 61 doces no total. Eu mostrei o cálculo deitado, porque no computador não tem como fazer o cálculo armado, mas vocês deveriam ter feito o cálculo armado, tá? D. Qual a diferença entre brigadeiros e bolinhos? 40 menos 21 igual a 19. A diferença é de 19 doces ou de 19 brigadeiros, tá? E da sala de aula, acertou quem fez 5 vezes 6 igual a 30 ou 6 vezes 5 igual a 30. As duas formas estão corretas. Com isso, nós encerramos nossa aula de hoje e eu espero vocês numa próxima aula. Um beijo e até a nossa próxima aula juntos.